Muito boa tarde a todos e todas. Eu sou o professor José Márcio e hoje atuo como secretário executivo da Educação aqui no estado de Alagoas. E é uma satisfação muito grande estar fazendo parte desse seminário da PARC, discutindo uma temática tão importante para nós, sobretudo num momento como esse que nós estamos vivendo, que é o retorno presencial às atividades escolares no Brasil inteiro. O seminário tem um papel importantíssimo, né, na escuta atenta das experiências que se disseminam por todo o país em termos da retomada presencial das atividades escolares em todos os níveis da educação brasileira. Hoje, na nossa sala temática, nós temos um tema absolutamente instigante, que é o trato da avaliação diagnóstica e formativa da leitura, a fluência e as provas padronizadas. Vamos passar aqui alguns momentos discutindo as possibilidades e as perspectivas de contribuição da avaliação diagnóstica e formativa da leitura escolar como um campo, uma possibilidade. A gente tem uma experiência inovadora agora, né, proposta pelo CAED e outros parceiros, dessa avaliação com a forte utilização de ferramentas tecnológicas que estão possibilitando o desenho agora dessa experiência avaliativa para a educação básica no Brasil. Então, nós vamos discutir aqui com os especialistas um campo absolutamente desafiador, apesar de que a história da educação brasileira registra uma centralidade desde a gênese dos processos de escolarização no Brasil, a centralidade da leitura, né? Desde a nossa experiência fundadora com a Escola de Primeiras Letras, na experiência jesuíta colonial, onde a retórica era o fundamento do próprio processo formativo. Então, a leitura tinha um papel central nesse processo formativo, né? Então, vem de longe as nossas influências. A escola da modernidade, ela diminuiu essa centralidade da leitura, né? E a experiência brasileira, sobretudo a partir até os anos 60, né? Com o processo de massificação da oferta escolar, né? A leitura foi perdendo a centralidade também nos processos alfabetizadores, né? Por conta dessa massificação, a ideia de massificação brasileira a partir da década de 60. E, mais recentemente, a incorporação do sistema educativo brasileiro das avaliações em larga escala também foram um passo que diminuíram a centralidade da leitura, né, como possibilidade de avaliação diagnóstica, porque as avaliações em larga escala, elas se aproximam muito mais dos campos que tenham mais facilidade de medida, de mensuração. Portanto, a escrita ela se serve muito mais para os mecanismos de avaliação em larga escala. E a leitura, por sua vez, mais uma vez, perdeu a centralidade. E agora a gente tem essa experiência que começa a se estruturar pelo Brasil, proposta sobretudo pelo CAED e alguns parceiros, no campo da alfabetização, da experiência de avaliação diagnóstica da fluência leitora, não é? Então, esse é um campo absolutamente fundamental e que pode descortinar aí muitas possibilidades de aperfeiçoamento dos processos de alfabetização no interior das nossas escolas. Não que não haja controvérsias, um debate intenso em torno dessa questão, como a língua é matéria viva, ela está sempre permeada, né, por muitas influências, e hoje o que traz alguma complexidade para que a gente responda como instituições escolares quem é esse leitor que a gente deve formar, qual é o leitor competente que a sociedade nos demanda das suas escolas hoje, né, por tanta diversidade, por tanta influência no campo da leitura, né? Então, traz alguma complexidade para o nosso debate. Mas hoje a gente vai aprofundar um pouco essas possibilidades
na companhia de dois especialistas, que é o professor Miguel Borges e a professora Hilda Micarello, que vão debater com a gente, refletir um pouco das possibilidades desse campo de avaliação diagnóstica inovador, que é a avaliação diagnóstica da leitura, né, e suas possibilidades através do exame de proficiência, de fluência e das provas padronizadas nesse campo. Muito bem, eu passo para vocês, para a gente escutar agora o professor Miguel Borges, que é investigador do Centro de Investigação e Estudos da Criança pela Universidade do Minho, em Portugal, e consultor internacional especialista do CAED, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora. O professor é licenciado em ensino pela Escola Superior de Educação de Bragança, com especialização em gestão e administração de estabelecimentos de ensino pela Universidade Portucalense, com mestrado em educação, e é doutor em estudos da criança na especialidade de psicologia do desenvolvimento e educação pela Universidade do Minho. Professor Miguel, por favor. Obrigado. E antes de mais, agradecer nas pessoas do Ícaro e da Amanda o convite para hoje estar aqui presente neste debate e num tema que me é tão caro, um tema que tem feito parte do meu percurso profissional há mais de uma década. Começar por cumprimentar todos os que estão assistindo, cumprimentar, obviamente, os meus colegas de painel e dizer que este é um dia especial, sendo o Dia Internacional do Professor, poder estar aqui a discutir educação. Em primeiro lugar, e como já foi referido, eu já tenho alguma colaboração com o CAED e a minha intervenção, a minha fala vai ser um pouco mais dirigida para a formação de professores e para a fluência. É com muito agrado que eu vejo o papel que a fluência de leitura, enquanto subárea da leitura, tem tido no Brasil. Em Portugal começou a falar-se de fluência da leitura na terminologia correta do que é a fluência, cerca de 2012, com um programa de português, mas que rapidamente saiu do tema, saiu das práticas de ensino. O professor José Márcio dizia que cada vez mais no mundo em que estamos a leitura é central, a compreensão da leitura é central. Nós em Portugal fizemos uma evolução desde o 25 de abril de 1974 em termos de combate ao analfabetismo, que foi praticamente erradicado, mas hoje temos um problema grande que é o problema da literacia. Temos imensas pessoas que sabem ler, mas que não compreendem aquilo que sabem ler. E a fluência ganha aqui um papel primordial e que deve ser encarada pela escola e pela alfabetização como uma disciplina, como um trabalho dentro do trabalho que é a aprendizagem da língua, mas também separado. É importante também esta avaliação. Eu, como vos disse, tenho colaborado com o CAED e tenho acompanhado, de certa forma, esta prova de avaliação. Nós temos que saber o ponto em que estamos para saber que tipo de intervenção fazemos, como fazemos e para onde queremos ir. Esta monitorização, esta medida do processo é extremamente importante, porque senão estamos a trabalhar no vazio. Em Portugal não existe um teste, uma prova de avaliação digital. Nós temos, que eu tenha conhecimento, 3 provas em suporte de papel, como compreenderão, é uma enormidade de tempo quando queremos avaliar poucas crianças, demoramos sempre imenso tempo. Esta é uma vantagem grande que têm, tendo esta prova, e daí depois preparar a intervenção a ser feita com os professores e com as salas de aula. Eu tenho uma opinião também pessoal, que a educação só mudamos quando capacitamos, quando empoderamos os agentes da educação, neste caso os professores. Eu acho que muito daquilo que nós queremos, pelo menos no contexto português de educação, passa pelo empoderamento dos professores, pela formação profissional, como nós
como nós chamamos em Portugal. Eu vou compartilhar a minha tela. Antes disso, quero só fazer uma introdução àquilo que eu vos vou mostrar. Eu vou partilhar um estudo em de 2012 até continua a ser implementado. A professora Fernanda Leopoldina Viana e eu desenvolvemos um programa de fluência de leitura que agora se chama, não era o nome inicial, mas que agora se chama Ouvintes Sortudos. Foi um programa que desde este ano letivo, desde janeiro, outubro, janeiro, passou a fazer parte da política portuguesa do Ministério da Educação numa estrutura que se chama Promoção do Sucesso. E eu quero partilhar convosco os resultados e as etapas desse programa, sendo que em 20 minutos é muito rápido, mas eu tentarei partilhar aqui. Deixa. Não. Acho que estão a ver a minha tela. Sim, sim. Este é um programa, como vos disse, que foi desenvolvido pela professora Fernanda Leopoldina Viana e por mim. Consistiu da minha investigação de doutoramento, mas que entretanto foi publicado pelo Ministério da Educação português, num programa que está também relacionado com a recuperação das aprendizagens. Eu não gosto muito da expressão recuperação das aprendizagens, porque nós só recuperamos alguma coisa que já existiu. Neste caso, acho que é uma promoção das aprendizagens, mas isto e está ali o link de acesso. Este é o formato, pode ser descarregado em PDF do site do Ministério da Educação, e vou explicar-vos, apresentar-vos como é que fizemos esta intervenção. Nós fizemos uma avaliação com uma prova de fluência, como vos digo, que é o teste de fluência de leitura da professora Fernanda Leopoldina Viana, que é em suporte de papel, uma avaliação de 3 minutos de fluência. Fizemos formação aos professores que iriam aplicar o teste. Fizemos depois um acompanhamento e uma monitorização após as sessões, íamos refletindo, semanalmente, quinzenalmente, não tinham um rigor muito grande nesta reflexão. No início era com menos tempo de intervalo, depois os professores começaram a apropriar-se e começou a ser com intervalos maiores. E por fim, outra vez, uma medida dos resultados, um pós-teste para monitorizar a medida dos resultados. O que nós vemos nesta situação inicial é que as crianças do grupo experimental estavam claramente, em termos de fluência de leitura, abaixo das crianças do grupo de controlo em todos os itens avaliados. Nós fizemos aqui a avaliação de 3 minutos, contabilizámos o primeiro minuto, o segundo minuto, o terceiro minuto, o total de palavras lidas e o total de palavras lidas corretamente. E depois fizemos a média do número de palavras lidas por minuto. No fundo, são aqui 5 medidas, sendo que para nós a medida importante era a média de palavras lidas corretamente por minuto. É interessante verificar, nós não escolhemos turmas, mas fomos escolhidos. E esta escolha, e por isso é que estas crianças do grupo experimental têm resultados de fluência de leitura inferiores às do grupo de controlo, porque esta escolha foi feita pelos professores. E os professores, muitas vezes, não sabendo que estratégias utilizar para desenvolver a fluência de leitura, ou a leitura, se quiserem, num todo, participaram, resolveram participar neste programa como uma forma de encontrar essas estratégias. Depois vemos, há provavelmente a professora Hilda irá falar disto, muitas vezes diz-se que a fluência está muito associada à velocidade de leitura. Nós sabemos que não é só a velocidade e quisemos testar também aqui isto. E se repararem na precisão de leitura, o grupo de controlo tinha uma precisão de leitura de 93% das palavras lidas, ao passo que o grupo experimental tinha 89% das palavras lidas. A investigação diz-nos que sempre que há mais de 10% de imprecisão nas palavras lidas, é impossível compreender o texto. E esta percentagem pode ainda ser menor se o caso das palavras que não foram lidas corretamente forem palavras-chave de sentido do texto.
Aqui eu trago isto é no tempo que temos, muito rapidamente. Estas são as medidas do pós-teste. Nós aplicamos isto num segundo ano de escolaridade, no nosso segundo ano de ensino, de ensino obrigatório, e como viram ao fim este programa tinha 22 semanas, o ano letivo tinha esse ano 33, 34 semanas, nós fizemos isto em 22 semanas. Nestas 22 semanas as crianças que estavam no grupo experimental fizeram uma evolução significativa em relação às crianças do grupo de controle. Vemos no gráfico da direita, penso que é no da direita, não é que é no meu, é no da direita, a diferença de evolução das crianças que estavam no grupo experimental, que passaram, que evoluíram em 22 semanas, evoluíram 31 palavras corretamente por minuto. E isto é a diferença entre compreender o texto ou não compreender o texto que foi lido. Medimos também a precisão, e aqui mostra que a precisão se alcança com a velocidade, e obviamente nós não fizemos esta medida, esta medida foi feita, mas ainda não está trabalhada, mas ainda não fizemos a medida de prosódia, porque obviamente a expressividade aumentou também na leitura. Conforme aumentou a velocidade, aumentou a precisão. Podem ver ali que o grupo de controlo evoluiu, estas crianças estavam em escola, tinham aulas, trabalhavam a leitura, mas evoluíram de 91% para 94%, ao passo que as crianças do grupo experimental evoluíram de 89% quase para 97% em termos de precisão. Isto foi um resultado que nos deixou extremamente felizes, porque podemos contribuir para a melhoria dos resultados, que deixou os professores felizes, porque conseguiram encontrar estratégias para suprir esta lacuna nas estratégias que eles apresentavam à turma na leitura, deixou as crianças felizes e deixou os pais felizes. Eu não tenho tempo hoje para vos contar algumas histórias, porque tínhamos crianças que tinham mutismo seletivo, que entravam na sala e tornavam-se mudas porque não queriam ler e que passaram a ler ao fim de 2, 3 semanas. Porque tirámos este programa não tem nunca leituras individuais, a não ser para a avaliação. Distinguir muito aqui o que é a avaliação do que é ensino da leitura. Tivemos uma situação que para mim foi a única, foi interessante, porque tínhamos uma criança hiperléxica, que é uma coisa que acontece muito pouco. Nós tínhamos uma criança que a média de leitura de palavras da turma dela era de 24 palavras por minuto e ela lia 120. Tinha sido retida já há 2 anos no segundo ano e a professora dizia: eu vou ter que a reter outra vez porque ela lê muito bem, mas não consegue responder a nada daquilo que perguntamos. Na verdade, esta criança era hiperléxica, era uma super decodificadora, decodificava a uma velocidade tremenda. Esta criança, ao contrário das outras, não ganhou velocidade, perdeu velocidade. No final estava lendo uma média de 60 palavras por minuto. Nós fizemos também outra avaliação no final do 3º ano. A investigação diz-nos que os efeitos da fluência se mantêm apesar de não haver intervenção. Do segundo no 3º ano nós não tivemos qualquer intervenção nestas turmas, mas fomos no final do ano medir a fluência de leitura, avaliar a fluência de leitura destas crianças. E o que vemos é que, apesar de não ser significativa, as crianças do grupo experimental evoluíram mais que as do grupo de controle. E evoluíram mais em termos de velocidade e evoluíram mais também em termos de precisão na leitura. Por outro lado, a investigação diz-nos que estes programas são mais eficazes com crianças com maiores dificuldades. E nós fomos medir dentro de cada um dos grupos 3 subgrupos. Dentro do grupo de controlo e do grupo experimental, medimos um grupo que estava abaixo de -1 desvio padrão. Medimos um grupo, aquele grupo de leitores que estavam na média entre -1 e 1 desvio padrão, e medimos o grupo de leitores, que eram leitores mais fluentes, que estavam acima de mais 1 desvio padrão. No grupo de controlo, como veem pelos gráficos, praticamente há um desenvolvimento paralelo, se bem que ainda vemos que o grupo dos leitores mais fluentes perde fluência em relação aos outros, ou não ganha tanta fluência, se quisermos. No grupo experimental, o que vemos é que realmente o que a investigação nos diz, o que a bibliografia nos diz, se comprova também para o caso da língua portuguesa. Crianças com maiores dificuldades têm mais ganhos
do que as crianças que têm menos dificuldades. Isto também se explica muito pelo lado da motivação. Estas crianças que não leem, por aquilo que a investigação define como o efeito Stanovich, em que dizemos que os pobres, aqueles que leem menos, aqueles que leem com mais dificuldades vão ler menos, como vão ler menos vão continuar a ler com mais dificuldades e não vão fazer esta alimentação da leitura. Os pobres ficarão cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos em termos de leitura. Também se aplica em outros campos da vida, mas aqui em termos de leitura. E o que nós vemos aqui é que as crianças, e reparem, o que é muito curioso e muito gratificante para nós, é que nós tínhamos o grupo experimental das crianças que estavam abaixo de menos um desvio padrão, estavam praticamente no zero. Eu fiz as avaliações e eu tinha, não fiz só eu, mas fiz algumas, e tinha crianças que quando punham o texto para ler, falavam de outra coisa e me diziam, eu não sei ler. E, portanto, aqui a média destas crianças estava muito baixa, e estas crianças acabam, 2 anos depois, estão a ler à volta das 70 palavras corretas por minuto. E aqui não houve outra intervenção, a intervenção foi esta. E isto é muito mais eficaz também em termos de motivação. Em termos de motivação é extraordinário ver crianças que não se sentem, que têm um autoconceito de incompetentes para a tarefa, ver que no dia a seguir não vão ser expostos àquela tarefa e àquela exposição individual que tem a leitura, o que nós em Portugal temos muito, que é a leitura oral de carreirinha. Lê um, a seguir lê outro, a seguir lê outra parte do texto, que acaba por não ser leitura. Eu não sei como é que estou de tempo, se puderem ir avisando. Comparámos este estudo com outros estudos, não havia, e penso que ainda não haverá, estudos para a língua portuguesa, nesta altura não havia, e comparámos com os programas base que existem para a língua inglesa, que são estes 3 que estão aqui. Muitos dos outros são variações, muitos dos outros que existem são variações, quer do FOR e quer do FDL. E neste estudo de Kuhn e colaboradores de 2006, houve uma evolução de 18 palavras corretas por minuto. No estudo de Stahl e Eubach, 19 palavras corretas por minuto. Razinski e Padak, 18 palavras corretas por minuto. Nós atingimos as 31 palavras corretas por minuto. Na verdade, estes resultados são muito, muito parecidos. Os outros 3 estudos são para a língua inglesa, que é menos transparente, e o nosso é para a língua portuguesa. O grau de transparência pode ser aqui a diferença entre a diferença em palavras por minuto, mas na verdade a investigação diz-nos que um ano corresponde a entre 10 a 20 palavras por minuto, um ano de ensino, sobretudo a investigação dos Estados Unidos da América e inglesa, que remete muito para esta questão do tempo. Nós conseguimos esta evolução de 31 palavras corretas por minuto. O programa que vem ali chama-se PPFL2, que era o Programa de Promoção de Fluência de Leitura. Entretanto, nós tínhamos uma atividade que as crianças levavam para casa, que havia aqui um envolvimento das famílias que não foi medido, mas que de uma forma informal temos um feedback muito positivo, que era simplesmente, as famílias eram ouvintes sortudos. As crianças levavam um texto, levavam uma folha de registro, uma coisa extremamente simples, e registavam, liam, e o ouvinte registava o tempo que demorou a ler e fazia uma avaliação, e normalmente estas avaliações até eram mais rigorosas que as do professor, e foi extremamente interessante, e as próprias crianças começaram a chamar ao programa ouvintes sortudos. Quando chegámos à escola, elas diziam, olha, vamos fazer aquilo dos ouvintes sortudos. E quando o Ministério da Educação nos pediu para publicar este programa na estrutura de missão da promoção do sucesso escolar, nós acedemos, como é óbvio, é uma honra, mas ao mesmo tempo dissemos que gostaríamos que tivesse o nome que as crianças davam ao programa. O que nós tiramos daqui, e para as métricas que existem em Portugal e que são muito similares às métricas de fluência que existem no Brasil. O Brasil tem do Instituto Alfabeto, não sei se existem outras, mas são muito similares, é que o ponto de partida inicial condiciona toda a evolução das crianças. O que nós vimos é que estas crianças do 2º para o 3º ano evoluíram 31 palavras por minuto. As metas curriculares em Portugal pedem uma evolução de 20 palavras por minuto, mas no final do 3º ano ainda estavam abaixo das metas
do que as metas preconizam para o segundo. Isto tem a ver com o primeiro ano. Em Portugal tem essencialmente a ver com a forma como se ensina a leitura no primeiro ano. Não há um trabalho para a leitura no primeiro ano. Nós ainda temos muito vincadas as teorias maturacionistas que diziam que a criança só poderia aprender a ler e a escrever por volta dos 6 anos e meio de idade, e estas teorias levam-nos a um ensino letra a letra, como dizem os americanos, e acabamos por não... A leitura começa a ter uma maior importância em termos de leitura global do texto a partir do terceiro ano de escolaridade. E por isso aqui, esta necessidade de intervenção tão precoce quanto possível, e esta necessidade de avaliação tão precoce quanto possível para depois poder desenhar intervenções que façam sentido. Por outro lado, apesar de não termos feito uma avaliação empírica da dimensão afetiva, o que vimos é que estas crianças passaram de uma situação de detestar ler, de fugir à leitura, para uma dimensão muito positiva com a leitura. Passaram a ler, a querer ler muito. Um destes contextos era uma aldeia pequenina, da zona urbana do Porto, mas que as crianças iam à catequese e à missa e que levavam as folhas para ler ao padre, para ler aos catequistas e para fazer isto. Acabou por haver também um envolvimento social e um reconhecimento dos pares, liam para as empregadas do refeitório, liam para os avós, iam para o café a ler, liam aos animais de estimação, aqueles que tinham famílias mais pequenas, e esta foi o nosso ensinamento-chave, é que quando tiramos as crianças destas situações constrangedoras, e nós professores sabemos que é muito fácil surgir-nos um feedback negativo dentro da sala de aula. É muito fácil dizer, tu não estudaste, olha como ele lê bem porque ele estudou, e nem sempre isso não corresponde à verdade, porque nós não sabemos o esforço que aquela criança fez. Quando nós as tiramos destas situações constrangedoras, de embaraço e muitas vezes de humilhação, as crianças passam a gostar de ler. Por outro lado, foi um programa de fácil apropriação pelos professores, porque esta foi uma das condições que nós criámos na construção do programa. O que nós queríamos é que este programa fosse apropriado na rotina dos professores. Não queríamos que os professores olhassem para o programa e dissem, vamos fazer este programa como uma receita, uma coisa nova. Na verdade, o que nós queríamos é que eles se apropriassem das estratégias, porque isto funciona com qualquer texto. Nós tivemos que criar textos por uma questão de direitos autorais, mas na verdade isto funciona com qualquer texto e, portanto, o que nós quisemos e que foi fazer esta formação, este empoderamento dos professores no trabalho com fluência de leitura e também na avaliação da fluência de leitura. Nós aqui a avaliação era um programa de investigação e, portanto, fica muito do nosso lado, mas é extremamente importante que os professores percebam, tenham esta avaliação diagnóstica da fluência de leitura para depois aí fazer e montar o trabalho em função dessa avaliação, o trabalho de desenvolvimento da promoção da fluência de leitura. Foi também muito interessante para os pais. Nós em Portugal temos um problema com a escola, é que muitos pais já não se sentem capazes de acompanhar os filhos logo nos primeiros anos de escolaridade em termos de tarefas, de trabalhos de casa. E nós ainda abusamos dos trabalhos de casa. E isto mudou bastante aquilo que era pedido. E depois nós sabemos as situações negativas, que ou negativas ou de desinteresse que se criam nestas famílias que não são capazes de acompanhar os filhos. Este programa trouxe também aos pais aqui uma forma diferente de participar, que era, em vez de obrigarem os filhos a ler, eles iam ter o privilégio de ouvir os filhos ler para eles. Isto foi também extremamente interessante, foi numa altura extremamente importante, porque isto foi numa altura de outra crise económica em Portugal. Nós estamos sempre permanentemente em crises económicas, e em que muitos pais até estavam no estrangeiro em trabalho sazonal, temporário, e que faziam leituras por Skype, por exemplo. Havia imensas leituras por Skype, e foi também um elo de ligação entre os pais e os filhos. Esta é uma pergunta que nós deixamos sempre e que fazemos, e que eu não podia deixar de a trazer para aqui, porque no fundo é isto que nos move a todos nós, que é o que seria do percurso escolar deste grupo de intervenção, deste grupo experimental, se não tivesse havido esta intervenção em influência. E eu acho que este é talvez o fórum adequado que estamos a discutir também com os decisores das políticas educativas, ou essencialmente com os decisores das políticas educativas, para
deixar o meu apelo, se é que o posso fazer, desta necessidade de trabalhar a fluência de leitura como uma área do currículo, como dar-lhe a importância que realmente tem, porque cada vez mais nós vivemos num mundo digital em que ler e escrever são competências essenciais hoje. E nós basta-nos ir para as redes sociais para vermos o mau uso, o uso indevido que se faz da língua, a falta de compreensão de texto, até socialmente nós vemos as posições que surgem, nem precisamos de ir para a pandemia para perceber todas estas confusões que há e que têm muito a ver com a compreensão de texto. Deixo-vos com esta fotografia, eu não sei, eu não contei o tempo, devo ter ultrapassado, eu ultrapasso sempre e peço desculpa. Esta é uma fotografia, a qualidade parece uma fotografia mais antiga do que é, de facto é mesmo falta de qualidade, em que um grupo turma, e reparem nas batas, que é um pormenor, é um efeito contrário, a ideia é educar para a igualdade, mas no fundo estamos a esconder as desigualdades com as batas, portanto temos também aqui fazer um pensamento muito grande sobre isto. E aqui estão as crianças a ler para as cozinheiras, que eram, do ponto de vista afetivo, numa escola pequenina, era uma escola com cerca de 100 alunos, numa escola pequenina as cozinheiras eram extremamente importantes, porque nós também sabemos que o momento da refeição para muitas crianças é também um momento tão mau como a leitura. Portanto, aqui as cozinheiras tinham um papel extremamente importante e eles ficavam super felizes por poder ir ler para as cozinheiras. E agora sim, termino. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado, professor Miguel. E podia até, a gente vai poder explorar um pouco mais, talvez, nas perguntas, porque a gente tinha um atraso no início da programação, mas agora à tarde a gente conseguiu regularizar e a gente está dentro do tempo. Podia até ter explorado um pouquinho mais, mas eu tinha televisado. A gente pode retomar aqui nas perguntas, no final das apresentações, para a gente conversar um pouco sobre os aspectos dessa sua pesquisa e abordar também os aspectos que a professora Hilda vai trazer para a gente. Eu queria chamar a professora Hilda Micarello. A professora Hilda Micarello é pós-doutora e doutora em Educação pela PUC do Rio de Janeiro, tem mestrado em Educação pela Federal de Juiz de Fora, onde é professora associada, atua no curso de licenciatura em Pedagogia, também nos programas de pós-graduação em educação daquela faculdade, o programa Lato Sensu e o Stricto Sensu, né, de formação profissional, em gestão e avaliação da educação pública do CAED, na UFRJ, na Federal de Juiz de Fora, é líder de grupo de pesquisa, o LINF, que realiza pesquisas sobre infância, linguagem e educação, é especialista em linguagem no CAED, na Federal de Juiz de Fora, onde coordena projetos de pesquisa em avaliação e atua em projetos de avaliação e desenvolvimento profissional em diversos estados da federação. Atua como consultora do INEP, em avaliação nacionais de língua portuguesa para os anos iniciais do ensino fundamental. Professora, por favor, traga a visão do CAED para a gente aprofundar esses aspectos que o professor já deixou um monte de semente aí provocativa para o debate no segundo momento. Professora Hilda. Muito obrigada, professor João, professor José. Muito obrigada, professor Miguel, pela sua apresentação. Bom, eu planejei uma apresentação discutindo um pouco o papel que a avaliação pode ter nesse momento que estamos vivendo, né? De retomada das atividades presenciais nas escolas, em específico, a avaliação da alfabetização. Então, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de conversar com professores, professoras, gestores da educação pública, a quem eu parabenizo por esse mês que é tão nosso, né? E agradeço, então, a oportunidade de poder compartilhar um pouco
algumas ideias, né, e também algumas angústias que são nossas nesse momento, e juntos podermos dialogar sobre possíveis alternativas para esse momento, né? Então, eu vou começar compartilhando com vocês uma apresentação que eu preparei, na expectativa de que depois nós possamos conversar um pouco sobre as ideias que eu trago aqui, né? Então, essa sala temática discute a avaliação diagnóstica e formativa de leitura, a fluência e a prova padronizada. O professor Miguel nos brindou com algumas reflexões sobre a avaliação da fluência, e eu, então, me propus a trazer um pouco algumas questões sobre a prova padronizada, né? Bom, inicialmente, eu acho que seria importante nós traçarmos um pano de fundo, né, em que esse nosso debate se dá. Uma primeira questão importante é esse momento que estamos vivendo, né, no qual a pandemia da Covid-19 acirrou muito as desigualdades sociais e educacionais, de modo especial num país como o nosso, o Brasil, já tão marcado pelas desigualdades, né? Me desculpe. Agora estou, correto? Tá perfeito. Tá. Esse era realmente o primeiro slide. No primeiro eu trazia só o título dessa nossa intervenção. Bom, mas como eu dizia, esse momento ele é muito desafiador, porque todos nós que atuamos no campo da educação temos lidado com essas desigualdades, que têm um impacto muito direto no desempenho dos nossos estudantes em leitura, né? Principalmente porque as condições sociais têm um papel importante no contato que os nossos estudantes têm com a leitura, mesmo antes de chegarem às escolas, né? E ao longo desse período de afastamento, essas desigualdades se aprofundaram. E o nosso grande desafio na retomada, nesse processo de retorno nosso às escolas, além de lidarmos com as questões emocionais que têm nos afetado de maneira tão contundente, é também o de lidar com essas desigualdades, que por conta do tempo em que os estudantes estiveram fora da escola, se acentuaram certamente, né? E, nesse sentido, as avaliações formativas e somativas têm um papel muito importante para que possamos enfrentar esses desafios, né? Os nossos alunos estiveram por mais de 1 ano e meio afastados das escolas e retornam a elas em condições muito heterogêneas, mesmo porque, embora as redes de ensino e as escolas tenham envidado muitos esforços para manter o contato com esses estudantes, para continuar realizando as atividades pedagógicas, todos nós sabemos que as condições que esses estudantes tiveram para isso foram bastante diversas, né? Pelas questões de acesso à tecnologia, de disponibilidade de adultos que acompanhassem esses estudantes nas atividades propostas. Então, a gente sabe que as crianças retornam às escolas em condições bastante heterogêneas de aprendizagem. E, nesse sentido, as avaliações terão um papel fundamental para que possamos construir um terreno seguro para nós e também para as crianças, né, de retomada dessas atividades, promovendo a equidade que nós esperamos que a escola promova. Na alfabetização, essas questões
elas se tornam ainda mais sensíveis, né? Nós sabemos que a alfabetização é um momento da vida escolar dos estudantes muito decisivo, porque, a depender do desempenho dos estudantes nesse processo, poderão ou não ser asseguradas as condições mínimas de um sucesso acadêmico dos estudantes nas etapas que se sucedem, né, aos anos iniciais do ensino fundamental. E também é importante que consideremos a natureza desse processo de alfabetização, né? E as implicações dessa natureza para os processos de avaliação e para o quanto esses processos poderão nos ajudar a pensar esse retorno dos estudantes às escolas. Então, eu trouxe aqui, em virtude do tempo, né, que nós temos para nessa nossa conversa inicial, 3 principais elementos que eu gostaria de discutir referentes a essas especificidades do processo de alfabetização. O primeiro deles é o fato de que a alfabetização é um processo multifacetado, né? A professora Magda Soares discute bastante essa questão, e hoje o professor Miguel também trouxe essas várias dimensões envolvidas nesse contato inicial que os estudantes têm com a leitura, né? Ao trazer ao final da sua apresentação as repercussões que o programa de fluência em leitura tiveram, não apenas para o desenvolvimento dos alunos na própria leitura, mas também nas dimensões afetiva e social do processo de inserção desses alunos num mundo letrado, né, que é atravessado por práticas de leitura e de escrita, e no qual a apropriação dessas práticas é também uma condição de inserção social, né? É um momento de inserção desses sujeitos numa sociedade que demanda deles essas práticas. Então, a alfabetização, ela envolve a dimensão linguística do processo, que tem a ver com as habilidades de codificação e decodificação do escrito, com as habilidades relacionadas à identificação da finalidade das situações de leitura em que nos envolvemos, do nosso próprio desempenho nessas situações de leitura, mas tem também uma faceta que é social, uma faceta que é psicológica, porque envolve as predisposições dos sujeitos para esse envolvimento, né, nessas atividades, dentre outras facetas. Então, essa multidimensionalidade da alfabetização, ela requer também, do ponto de vista da avaliação, que tenhamos diferentes instrumentos, né, que permitam um diagnóstico do modo como os estudantes se colocam em relação a esse processo, que incorpore informações relativas a esses diferentes aspectos, né? Então, o que eu desejo dizer com isso é que não há um único instrumento de avaliação que possa nos oferecer todas as informações necessárias para o acompanhamento dos estudantes nesse processo. É necessário pensarmos no cotejamento dos diagnósticos que são produzidos por diferentes instrumentos de avaliação. O professor Miguel tratou aqui da avaliação da fluência em leitura, que é um aspecto fundamental, né, porque os estudantes, sabemos que os estudantes não fluentes têm muitas dificuldades em compreender o que leem,
E há vários outros instrumentos que nos auxiliam a acompanhar esses processos. Os relatórios descritivos que os professores elaboram com base na sua observação dos alunos e as provas padronizadas, que nos dão um diagnóstico de um coletivo de alunos, para além do diagnóstico do desempenho individual dos alunos. Um segundo ponto que eu gostaria de trazer à consideração é o fato de que a alfabetização é um processo longitudinal, ou seja, ela se dá ao longo de vários anos do processo de escolarização. Por mais que estabeleçamos metas desejáveis para a conclusão desse processo, nós sabemos que ele se estende ao longo de alguns anos da escolarização fundamental e tem início mesmo antes das crianças ingressarem na escola. À medida em que elas têm contato com atividades de leitura e de escrita, se interrogam sobre a natureza desses objetos culturais, formulam hipóteses sobre como a escrita funciona, testam, refutam, confirmam essas hipóteses. Então, a alfabetização, ela vai se dando ao longo de um período estendido da vida escolar dos estudantes, né? E o processo de letramento, ele vai se dar ao longo de toda a vida. Nunca somos absolutamente letrados em todas as práticas sociais de leitura e escrita, estamos sempre aprendendo novas práticas. Dada essa natureza da alfabetização como um processo que atravessa diferentes momentos da vida escolar dos estudantes, é necessário pensarmos também nessa articulação entre instrumentos de avaliação de caráter formativo, que é aquele tipo de avaliação que nos permite acompanhar o processo no seu transcurso, portanto, nos permite tomar decisões ao longo do processo, e os instrumentos que vão nos permitir uma avaliação somativa, que é aquela realizada em determinados momentos desse processo, com o objetivo de aferir os resultados alcançados num determinado período de tempo, né? O alcance ou não de determinadas metas estabelecidas para momentos específicos do processo de escolarização. Isso nos aponta uma necessária articulação entre aquelas avaliações internas à escola e aquelas externas à escola, nas quais utilizamos os instrumentos padronizados e que têm o intuito também de aferir o desempenho dos estudantes em momentos específicos do seu processo de escolarização, né? E o terceiro elemento que eu gostaria de trazer à discussão é o fato de que a alfabetização é um processo vivido pelos estudantes no início da sua experiência escolar. Isso implica em que a própria interação dos estudantes com os instrumentos de avaliação, ela precisa ser mediada pela figura do adulto, né? Que vai ajudando ao estudante a compreender a natureza daquela situação de avaliação, seja ela por meio de qual instrumento for, e, ao mesmo tempo, no caso dos estudantes quando ainda não estão alfabetizados, vai mediando a própria leitura do instrumento, né? Isso tem uma implicação muito importante quando nós tratamos dos testes padronizados
aplicados nas avaliações em larga escala, na qual nós temos a figura do aplicador, né? O aplicador se constitui aí em mais um elemento importante de padronização para que tenhamos a isonomia necessária no processo de aplicação dos testes, de modo a que esse aplicador conheça o objetivo daquela avaliação e tenha clareza do seu papel nesse processo de aplicação, né? Não avançando para além daquilo que é necessário para que o estudante possa realizar a avaliação, né? Muitas vezes, os aplicadores, sendo também professores, têm aquele impulso de transformar o momento do teste também no momento de ensino, né? E isso pode trazer implicações nos resultados que não necessariamente vão retratar uma realidade, né? É preciso entender que o momento da avaliação não é um momento em que você vai estar, por exemplo, expondo o estudante a uma situação de fracasso, mas, pelo contrário, é um momento em que você estará dando a ele a oportunidade de mostrar o que ele efetivamente sabe, né? E é com base nisso que ações futuras poderão ser planejadas, né? Então, essa figura do aplicador e a consciência que ele tem da natureza da sua mediação é fundamental. Bom, uma vez traçando esse quadro, esse pano de fundo, né, sobre essa natureza do processo de alfabetização, passamos, então, a trazer alguns elementos sobre o papel das avaliações formativas e somativas nesse processo de retomada das atividades presenciais, né? Um primeiro elemento que eu gostaria de trazer para a nossa conversa é o fato de que a avaliação, como um instrumento para a promoção da equidade num contexto de profundas desigualdades, né, e que provavelmente se aprofundam com a pandemia da Covid-19, ela é também um instrumento importante tanto de gestão das redes, quanto de gestão pedagógica dos professores no contexto das salas de aula. Então, a avaliação ela precisa ter um caráter acolhedor da experiência dos professores. Os professores precisam senti-la como uma aliada na sua ação pedagógica, assim como os gestores, né? É muito importante que compreendamos a avaliação como um instrumento a nosso favor. O segundo elemento é que, justamente por isso, a avaliação, nesse contexto, né, de retorno das atividades presenciais, ela precisa ser parte de um projeto coletivo das redes e das escolas, né? Ela não pode ser algo colocado nas mãos do professor ou na responsabilidade do professor individualmente. É necessária uma reflexão sobre qual é o papel que a avaliação vai desempenhar nesse processo de retorno, quais os usos que faremos dela e quais os melhores instrumentos para nos orientar em cada momento desse processo. E essa reflexão, ela precisa ser coletiva, ela precisa envolver o coletivo da escola, né? Um terceiro ponto é que todos sabemos que esse momento de retorno demandará dos sistemas de ensino e das escolas um grande esforço de adaptação curricular, né? Teremos que eleger prioridades, até porque as consequências desse momento não serão sanadas num único ano, e nem mesmo
nesse tempo que nós temos do final do ano de 2021. Teremos que lidar com essas consequências por alguns anos. Nesse sentido, se torna fundamental uma reflexão sobre o que privilegiar no currículo para cada etapa, né? E, nesse sentido, a avaliação pode dar uma contribuição preciosa. Por um lado, porque nós já temos uma trajetória e uma experiência na construção das matrizes de referência para a avaliação, de refletir sobre os elementos fundamentais do currículo em cada momento de escolarização, né? Então, creio que essa experiência pode nos ajudar a expandir essa reflexão que está posta na construção das matrizes de referência que informam as avaliações padronizadas para pensar o currículo e a sua adaptação nesse momento de retorno. Assim como a avaliação vai nos informar sobre metas alcançadas, né, e sobre o quanto estamos avançando nesse currículo. A penúltima questão a considerar é essa necessária articulação entre diferentes instrumentos de avaliação, né? Entre uma avaliação formativa que vai nos guiando ao longo do processo e a avaliação somativa que nos informa sobre metas alcançadas ao final de um determinado período desse processo. É fundamental que aprendamos a articular esses diferentes instrumentos e não a olhá-los de forma isolada, como resultados em separado, né? É preciso que esses instrumentos e diagnósticos advindos dessas avaliações sejam olhados por nós na perspectiva de uma articulação, que eles façam sentido dialogando uns com os outros, para nos informar sobre o desenvolvimento dos estudantes. E, finalmente, é a ideia de que a avaliação é um meio para apoiar, né, tanto os gestores, quanto os professores e também os alunos e as suas famílias. Ela não é uma adversária e ela não pode ser vista numa perspectiva sentenciadora, né? Ela precisa ser tomada como um instrumento para o nosso agir cotidiano, que informe o nosso agir cotidiano, que nos subsidie para o planejamento, e não apenas um instrumento que vai nos trazer o retrato de um momento, de como os estudantes se encontram naquele momento. É preciso saber o que fazer com isso. E, para concluir, então, a minha intervenção, eu gostaria de trazer para a nossa conversa algumas reflexões, né, que esse momento me traz. A primeira delas é a de que os momentos de crise são também oportunidades para novas aprendizagens, né? Eu acredito muito que essa crise tão profunda que estamos vivendo e esse processo de retomada que para nós muitas vezes está sendo marcado pela angústia, pelas dúvidas, pelas incertezas, pode se constituir no momento para aprendermos novas formas de fazer a educação e, em especial, novas formas de conduzir a alfabetização dos nossos alunos e das nossas alunas, né? Uma delas é uma forma mais produtiva de lidarmos com as avaliações, sejam elas aquelas que realizamos nas salas de aula, no nosso cotidiano de trabalho com os estudantes, sejam elas as externas à escola, né, que nos informam sobre um sistema, de modo geral, sobre um grupo, como uma turma ou uma escola. Eu penso que, embora já tenhamos uma longa trajetória na realização dessas avaliações, ainda precisamos aprender a extrair delas um maior benefício para o nosso planejamento, para o nosso fazer pedagógico. A segunda reflexão é o fato de que essas exigências do momento atual, né,
principalmente a exigência de um agir ético em relação ao papel da escola na promoção dessa equidade tão necessária nesse momento, pode contribuir para que avancemos, né, nessa reflexão sobre o papel da avaliação, em especial da avaliação da alfabetização, tornando esse processo mais acolhedor, né, e extraindo dele mais consequências para a nossa prática pedagógica. E, para que isso aconteça, é fundamental, então, que os resultados das avaliações nos ajudem a ter um novo olhar sobre o currículo, e, principalmente, sobre o modo como os estudantes vão se apropriando desse currículo, né? Bom, eu creio que temos aí alguns elementos para a nossa conversa. Eu espero também não ter extrapolado muito o meu tempo. Agradeço e me coloco à disposição para conversarmos agora e também depois. Obrigada. Obrigado, professora Hilda. Não se incomodem com o tempo, não, porque, como eu disse originalmente, nós temos alguma folga e ainda nos sobrou algum tempo, até às 17h30, para a gente aprofundar um pouco alguns aspectos. A gente já tem algumas perguntas levantadas, instigadas pela fala dos professores, e eu vejo aqui uma sugestão das perguntas colocadas aqui pela coordenação. Eu vou ser um pouco indisciplinado, porque eu vi algumas perguntas que me tocaram talvez um pouco mais do que as que estão descritas como sugestão, que eu acho que renderia mais para o meu debate. Nós temos um perfil aqui na nossa sala, majoritariamente de professores da primeira linha, de quem está lá, mais que formulando política pública, na sala de aula, no cotidiano, né? Então, as apresentações de vocês instigaram muito esses professores da linha de frente, num contexto como a gente está vivendo de retorno às atividades presenciais, que é o caso do Brasil, professor Miguel. Eu sei que na Europa vocês já estão em sala de aula há bem mais tempo, mas a gente está retomando agora, assim, de maneira mais massiva, por todo o território brasileiro. Os sistemas todos, municipais e estaduais, estão voltando majoritariamente agora, no segundo semestre, né? Então, a pesquisa riquíssima que o professor trouxe, os dados da sua pesquisa para discutir com a gente, das possibilidades, da impactação das ações na formação específica em leitura, instigou algumas das nossas professoras sobre esses aspectos éticos da verificação. A leitura, por natureza, para que ela seja verificada e se sirva para a construção de um diagnóstico, ela pede exposição. Não há aferição da qualidade da leitura sem a exposição. Ela é um elemento inerente, né? Diferente da escrita, que ela pode ser compartilhada ali. É claro que ela pode ganhar publicidade, mas ela pode ser compartilhada no processo educativo entre o produtor e o examinador, digamos, que é o próprio professor. Mas na leitura, não. A leitura pede exposição. E algumas das nossas professoras nos perguntaram e fizeram a observação que na sua exposição dos dados da sua pesquisa, você falou que é preciso ter algum cuidado ético, não é? Para não expor os estudantes que têm dificuldade de leitura. Então, eles ficaram curiosos para discutir isso no cotidiano da sala de aula. Como trabalhar, o que possibilidades do trabalho com a leitura, no trabalho pedagógico cotidiano, tendo esse cuidado, né? Esse cuidado ético da não exposição negativa, né? O número de estudantes que você fez referência, que chegavam na sala e emudeciam, né? O receio dessa exposição. Como trabalhar? Como trabalhar a fluência leitora, preservando, né? Os estudantes dessa exposição. Essa seria uma primeira pergunta para o professor Miguel. E eu aproveito, já encaixo uma segunda pergunta para a professora Hilda. Professora, na trajetória das avaliações em larga escala no Brasil, nós temos um déficit, na minha leitura, sobretudo. A tradição das avaliações em larga escala no Brasil,
elas nascem da construção dos rankings. A história das verificações dos exames de larga escala do Brasil se prestaram historicamente muito mais para a construção dos índices, de ranking, de posicionamento, e menos pela incorporação das escolas, né, das suas salas de aula, das respostas e dos indicadores que os processos diagnósticos nos oferecem. A gente ainda tem um déficit, a gente ainda tem uma caminhada objetiva a fazer nessa possibilidade de incorporação. Então, a sua fala, sobretudo porque o seu lugar de fala é o CAED, né? Eu quero, primeiro, como secretário executivo, dizer do nível de mobilização que eu vi nas escolas do Estado para a aplicação dessa avaliação diagnóstica, que é nova e que eu não sei se também por conta da crise que a gente está vivendo e dos caminhos que os professores estão buscando para dar resposta à crise gerada pela pandemia, eu vi muito entrega dos professores na aplicação dessa avaliação. Na crença, eu imagino, de que ela pode trazer resultados objetivos que possam contribuir com o trabalho pedagógico. Então, muitos professores que estão aqui na sala nos acompanhando fizeram essa questão. Como, num contexto de crise, objetivamente, né, que caminhos mais imediatos, né, com o resultado da avaliação na mão, que está todo mundo muito ansioso pelos esses resultados da avaliação da fluência leitora, como transpor, né, nesse contexto de tantas dificuldades agora de retorno, como transpor nesse regime de urgência, né, os resultados dessa avaliação de fluência a situações pedagógicas objetivas que possam reconstruir, né, essa caminhada nossa em termos de trabalho de alfabetização. Eu acho que, para o início da virem concatenar ideias em torno dessas duas questões, a gente vai atender aos professores que estão nos acompanhando aqui. Por favor. Professor Miguel. Pronto, então começo outra vez. É interessante, muito interessante a questão, obrigado. E dizer que nós aqui também temos um déficit muito grande na Europa entre aquilo que são as avaliações e os resultados das avaliações e depois a transposição para as práticas pedagógicas. Provavelmente, correndo o risco de estar a dizer uma coisa porque não conheço tão bem a realidade do Brasil, nós temos um grande desfazamento entre a investigação em educação e as práticas. A investigação em educação em Portugal é feita maioritariamente por professores da academia, professores universitários, que muitas vezes não têm contacto com as práticas. Há muitos poucos. É muito difícil em Portugal professores que estão nas práticas conseguirem fazer investigação por várias questões de tempo, de salários, porque a escola também não, o sistema educativo dos professores que estão na escola também não valoriza os professores, ou não valoriza assim tanto que vale a pena os professores que estão nas práticas a fazer investigação e a incorporar essa investigação nas práticas. Vai-se fazendo, estamos a fazer um caminho, está-se a fazer com estes programas de promoção de sucesso, mas também precisamos muito disso, e desculpem esta parte, mas acho que é uma realidade muito paralela pelo que estou a ouvir. Qual era a questão para mim? Era como não expor os estudantes nesta eu não usei a palavra ética, tenho algum receio, porque eu acho que faz tanta falta. Nós precisamos tanto de uma ética na profissão docente. Em Portugal precisamos imenso de debater a ética. Nós somos extremamente paternalistas, sem perceber que nesse paternalismo às vezes estamos a tratar a criança como um ser inferior, quando na verdade nós estamos perante um par nesta descoberta que é orientada por nós. Eu não sei, vou só dar a visão do sistema português. Portugal, eu vou tentar dizer isto de uma forma simpática. Portugal trabalha muito mal estas questões da leitura. As questões da leitura em sala de aula em Portugal estão muito marcadas pelas concepções maturacionistas,
estão muito marcadas pela... É normal um professor, as expectativas de que fala a professora Emília Ferreiro, em Portugal seria o retrato daquilo que ela diz, é que há sempre expectativas que num grupo de 25 alunos, 4, 5 possam ter dificuldades em leitura. E o que o professor assume é que se esses 4, 5 têm dificuldades, mas os restantes 20 aprenderam, então o problema está na criança. E aqui passamos logo para os serviços de psicologia das escolas, para os serviços das equipas de acompanhamento e tratamos de rotular as crianças com dislexias, com déficits de atenção, etc, etc. Eu estou a generalizar, não são as situações todas assim, mas generalizando é muito isto. O que se faz em termos, e para perceber esta questão, o que se faz em termos de ensino da leitura, mais uma vez generalizando, é que em Portugal faz uma leitura com base uma pedagogia da leitura com base nos manuais escolares, nos livros de leitura. E o que nós fazemos é, o professor manda abrir o livro numa página, um aluno lê um parágrafo, depois passa ao aluno seguinte e passa ao aluno seguinte. E isto estamos a fazer esta comparação, esta exposição, o que acontece é que os alunos não leem neste processo. Penso que é a professora Isabel Solé que faz uma investigação sobre a metodologia de ensino e que tem isto. Os alunos não leem porque o que está a ler, um está a ler um parágrafo, o outro já sabe, vai calhar o parágrafo seguinte, já está a terminar a leitura, nem está a ouvir ler, nem está a ler, ou seja, nós não fazemos leitura. O que nós fizemos neste programa é que nós distinguimos claramente avaliação de treino da leitura. Estas são duas coisas que para nós são totalmente distintas. O que a escola geralmente faz em Portugal também não é avaliação, mas faz uma espécie de avaliação. Não é bem avaliação, porque aquilo não tem credibilidade, como é uma avaliação auditiva por parte do professor, e obviamente que é necessário, que o professor precisa de conhecer e saber como é que os alunos leem até para fazer esta intervenção. Acaba por não ser uma avaliação formal e acaba por ter os alunos sempre num contexto de avaliação. E por isso é que nós temos a leitura o que está na origem do insucesso escolar em Portugal e do abandono escolar precoce. São as dificuldades de leitura. Isto é que leva as crianças a saírem da escola, leva as crianças a estarem repetidas no mesmo ano de escolaridade há alguns anos, e o que nós fizemos é que todas as nossas estratégias passavam por leitura em grupos, leitura coletiva, leitura em grupos, depois tentámos diversificar as tarefas para não serem demasiado rotineiras, para haver uma quebra nas rotinas, sobretudo, e com o objetivo. Nós passámos a trabalhar, eu não sei se isto também acontece no Brasil, em Portugal normalmente trabalha-se um texto por dia ou um texto cada segundo dia. Cada 2 dias trabalha-se o mesmo texto. Nós o que fizemos é que passámos a trabalhar o mesmo texto 5 dias por semana. E com um objetivo. Quando as crianças iniciavam o trabalho sobre um texto, sabiam que no último dia havia um objetivo. O objetivo podia ser um texto informativo que tinha um vídeo do lobo e as crianças iam gravar o áudio para esse vídeo. Podia ser apresentar o texto a outro grupo, a outra turma, até da educação pré-escolar, da educação infantil que estivesse naquela escola. Podiam vir os pais ou os avós à escola e iam ler para eles. Podia ser para dramatizar uma peça de teatro. Havia sempre um objetivo naquela leitura. Aquela leitura não era meramente instrumental. E o que acontecia é que nós nunca fizemos leitura com menos de 5 crianças. E sempre com uma perspectiva de grau de individualidade, não chegávamos à individualidade decrescente. No primeiro dia havia uma leitura modelo feita pelo professor, sempre, e normalmente ainda no primeiro dia uma segunda leitura eco, em que o professor lia um trecho do texto, um período, e os alunos repetiam como fazendo eco. No segundo dia havia uma leitura coletiva do grupo todo em que o professor participava. Ao fim do dia havia outra leitura em grupo em que o professor não participava, em coletiva, em grupo turma. E depois iam lendo em grupos até chegar ao último dia. E o último dia estas apresentações eram sempre em grupo. E foi muito importante este aspecto, muito na parte que a professora Hilda também se referiu, motivacional. Foi extremamente importante. Não foi... A nossa investigação era muito centrada nas competências da fluência de leitura. Nós estávamos ali para avaliar o desenvolvimento da fluência de leitura
meramente nesta perspectiva. Na verdade, a alteração de comportamentos das crianças, a alteração de comportamentos dos professores. Os professores conseguiram, estamos a falar desta dimensão de ética, os professores perceberam que havia de facto nesta leitura individual, e temos que fazer aqui, quando um leitor é fluente, um leitor gosta de ler individualmente. Temos que também separar estas coisas e separar o momento de avaliação. Aqui nós estamos num momento de treino da leitura, mais do que ensino, treino. E depois é fantástico ver ao fim de 2 semanas as crianças a fazerem transferências de padrões de palavras para outros textos, crianças a recuperarem partes de codificação que nós achávamos que estavam, porque o nosso trabalho foi num 2º ano de escolaridade, que em Portugal é o início, devia ser quando as crianças na escola ganham fluência, portanto tínhamos algum receio. Aliás, tínhamos muito receio que aquelas crianças que tinham problemas grandes de codificação não conseguissem ganhar a fluência, porque no fundo estavam a ler com um grupo que não estavam a ler, mas este acompanhamento da leitura do grupo, este suporte, este apoio, muito com este scaffolding de apoio foi essencial, quer para o desenvolvimento de competências de leitura, quer para a atitude face à leitura. E muito passa pela atitude face à leitura também. E depois estas transferências todas, isto para nós foi fantástico e acho que tem muito essa dimensão de retirar a leitura individual, fazendo esta diferenciação. Quando avaliamos individualmente, mas avaliamos com uma avaliação formal, com provas, sabendo que podemos até avaliar a fluência com o texto do manual e verificando quantas palavras corretas por minuto lê a criança. Mas com esta perspectiva daquilo que estamos a fazer, não é uma avaliação que muitas vezes em contexto de sala é muito difícil nós, naquilo que é... O ensino pressupõe que eu faça alguma coisa, o que acontece muitas vezes. Hoje em Portugal já é comum os professores fazerem leitura modelo, mas até 2010 não era comum. O primeiro contacto da criança era com o texto do manual sem um intermediário. E aqui não há ensino nenhum. Eu não sei se fui muito claro, às vezes ando às voltas mas... Não, eu acho que foi sim. Eu acho que, sobretudo, é uma fala que nos remete a um dilema que nós vivemos também no Brasil. Entre a sala de aula como espaço de trabalho pedagógico, né, uma linha de frente, e o espaço da produção acadêmica, o espaço da reflexão científica. A sua referência ao cuidado, né, pela não exposição, é nesse universo da pesquisa acadêmica. Mas a gente tem muito a aperfeiçoar nesse diálogo aí, esses números, né, os levantamentos que a pesquisa produz, sobretudo dentro da formação de professores, que é um déficit muito grande que a gente tem, né, aproximar a formação de professores dessa dimensão, das possibilidades da pesquisa científica para o trabalho pedagógico, mas temos um déficit importante, né, mas que suscita muito as possibilidades desses 2 campos, né, para o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico. Isso se aplica muito à realidade brasileira. Nós temos uma trajetória de centralidade da leitura no ambiente escolar muito curiosa no Brasil. Eu não sei como é que foi isso no Brasil, porque a mãe da escolaridade brasileira é a escola jesuíta, onde a fluência, a leitura, a retórica era o centro do trabalho escolar. E a gente foi se afastando historicamente dessa dimensão, até marcadamente os anos 60 do século XX, onde a gente praticamente retirou da leitura essa centralidade no trabalho formativo, inclusive na alfabetização, né? Mas isso também por outros fatores. O que a gente tem é esse quadro hoje de pouca centralidade da leitura, né, como marcador no processo de alfabetização. E a pesquisa pode contribuir muito com esse avanço, com esse aperfeiçoamento. Professora Hilda, traga-nos algumas considerações, que a gente está indo para os últimos 10 minutos da nossa mesa. Bom, eu acho que a questão que o senhor traz, professor José Márcio, ela é bastante complexa, né? Não sei se eu conseguirei tratá-la em 10 minutos. A primeira questão importante é que a avaliação em si,
ela não é um instrumento de ranqueamento, ela se torna pelo uso que delas fazem os gestores, né? Eu penso que sim, a avaliação no Brasil, ela surge com essa, principalmente com essa vocação, mas acho que ao longo dos anos, isso foi sendo mitigado. Hoje eu penso que a divulgação de resultados, e o CAED vem trabalhando muito para isso, né? Para que a divulgação de resultados seja realmente um momento de aprendizagem dos sistemas e das escolas sobre o que acontece com os estudantes. Acho que as iniciativas de formação de gestores e as ações do CAED no intuito de elaborar as trilhas formativas, né? Os itinerários formativos que visam exatamente a essa apropriação de resultados numa perspectiva formativa, caminham muito nessa direção, de tornar o resultado das avaliações um instrumento de gestão pedagógica, né? Que eu acho que esse é o sentido da avaliação. Mas isso não acontece, não acontecerá, se não houver também, eu penso, um movimento no interior das escolas, entre o coletivo que atua numa escola. Então, o senhor citou esse envolvimento e essa mobilização dos professores, né, para a aplicação da avaliação. Isso é fundamental. Entretanto, é necessária uma clareza de qual é o objetivo dessa avaliação, né? E para que a estamos realizando? Isso é uma primeira condição para que os professores possam produzir sentido para os resultados que a avaliação produzirá. Então, essa clareza do objetivo da avaliação é fundamental. E o segundo elemento é como é que ela se insere no conjunto de ações da escola, né? Como é que ela se insere no modo como a escola está se planejando. Esses dois elementos criam um pano de fundo que, na minha opinião, é uma condição inarredável para que realmente as avaliações possam cumprir um papel de informar o planejamento das ações. E penso que, na outra ponta, é fundamental que essa divulgação de resultados venha acompanhada de uma análise pedagógica, né? Eu penso que os professores, muitas vezes, não se apropriam devidamente da avaliação, principalmente da avaliação externa à escola, porque ela diz pouco do currículo. Ela vem em termos de uma proficiência dos alunos, ou de um desempenho que é satisfatório, que está aquém do satisfatório ou além do satisfatório, mas ela dialoga pouco com o currículo. Quer dizer, o que é que esse resultado da avaliação me diz daquilo que eu realizei como intervenção pedagógica, né? Nesse momento, o que é que esse resultado da avaliação me diz daquilo que, ao longo de um período, foi planejado em termos do ensino remoto, do que foi realizado, né? E, portanto, o que esse resultado me revela sobre como os estudantes se apropriaram disso. Na minha opinião, o professor, individualmente, ele não chegará sozinho às respostas a essas questões. É fundamental que elas sejam discutidas no coletivo, entre professores que atuam numa mesma etapa, entre professores que planejarão juntos, né? E principalmente também no diálogo com os gestores. O coordenador pedagógico, na minha opinião, é uma figura central para promover esse sentido de coletivo na apropriação do resultado.
não podemos ficar naquela comparação. A turma A teve um resultado melhor que a turma B. Precisamos dialogar sobre esses resultados, né? Então, eu penso que essa apropriação ela é fundamental para que realmente a avaliação reverta em ações, né, de planejamento e, consequentemente, de aprendizagem dos estudantes. Perfeito, professora. Eu confesso que fui muito provocativo com a dimensão da questão que lhe fiz, mas a senhora não fez, a senhora não se negou ao debate, não, e trouxe aí contribuições efetivas para a incorporação de possibilidades, de roteiros, de caminhos objetivos de incorporação dos resultados da avaliação de fluência nas nossas escolas, né? Seja na reflexão maior das possibilidades, seja no trabalho mais pontual, incorporando esse feedback que é a avaliação, fundamental que a avaliação diagnóstica vai produzir as situações pedagógicas cotidianas. Eu queria, agora, como conclusão, agradecer muito e mais uma vez ao professor Miguel, à professora Hilda, que passaram essa tarde aqui conosco, debatendo, trazendo luz às questões e à funcionalidade e as possibilidades de incorporação e a importância da avaliação da leitura formativa e diagnóstica nesse momento de reconstrução, né? Nessa retomada das atividades presenciais nas nossas escolas espalhadas por todo o território. Eu convido vocês a, em outros momentos, a professora Hilda está no CAED, acho que as possibilidades de novos debates, de aprofundar essas questões, vão ser produzidas na medida em que a gente está sempre em diálogo com o CAED. O professor Miguel Borges também trouxe suas contribuições, sugiro que a gente entre ali na Universidade do Minho e coloque o nome dele, busque suas referências, seus textos, para continuar esse debate, ainda que de maneira virtual, suas produções nesse campo, né, que ainda pode colaborar muito com a gente. Muito obrigado a todos, se cuidem, aos que estão nos assistindo. Professor Miguel, se quiser colocar mais alguma coisa nesse último minutinho, professora Hilda, nas suas conclusões e despedidas. Eu só queria deixar um grande abraço para os professores e as professoras, os gestores e gestoras que estão aqui conosco, desejar um grande sucesso nesse processo de retorno, que todos voltem com muita segurança, com muita saúde, e que possam contar conosco sempre, né? Esse diálogo nos enriquece a todos, todos aprendemos, não temos resposta para esse momento, nós estamos construindo juntos essas respostas, então o diálogo é fundamental. E agradeço também ao professor Miguel a possibilidade de estarmos em diálogo mais uma vez, e ao professor José por essa mediação tão acolhedora. Obrigado, professora. Professor Miguel, estamos concluindo. Sim, mesmo, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de poder partilhar estas reflexões e desejar isso, um retorno com segurança e fazendo minhas as palavras da professora Hilda, pensar neste processo como um processo de reconstrução, porque é isto que estamos a fazer e o que a professora Hilda tinha na fala, eu revejo-me completamente, que façamos disto uma oportunidade, desta crise uma oportunidade, e o ensino precisa que nós façamos estas reflexões e sobretudo que façamos esta reconstrução com base na partilha, com base na reflexão, no diálogo, sempre com a avaliação aqui é crucial. Nós, se não soubermos onde estamos e para onde queremos ir, não sabemos por que caminho vamos. E, portanto, isto é essencial e sempre nesta fase ainda, em segurança, essencialmente. E continuação de bom trabalho e obrigado. Perfeito. Muito obrigado, professores. Encerramos aqui a nossa transmissão da nossa sala. Um abraço a todos, uma boa tarde e um bom seminário, que a programação continua. Um abraço. Pessoal, que dia maravilhoso e produtivo que nós tivemos hoje, não é não? Pois é, nós discutimos e aprendemos sobre os impactos da pandemia na alfabetização das crianças,
Tema tão importante e um desafio que estamos vivenciando agora. E juntos nós precisamos enfrentá-lo. Nós também tivemos a oportunidade de ouvir vozes importantes da educação brasileira, tratando sobre a volta à escola e o fortalecimento da aprendizagem na alfabetização, trazendo ensinamentos que podemos e devemos levar para o nosso dia a dia. Eu trabalho em prol ao nosso objetivo em comum, alfabetizar as crianças. Cada um de nós aqui faz parte dessa transformação que queremos ver no Brasil. E vamos então para o encerramento da tarde de hoje. Nos vemos amanhã às 14 horas para o segundo e último dia do Seminário Parque 2021, compromisso de todos pela alfabetização das crianças. Não percam, hein? Até lá!